Olá, eu sou a Calícia Bose, seja bem-vindo ao canal da Bose Vento. Hoje eu tô aqui com a Cristina e com o Alexandre. Eles são os donos da Casa 21, onde nós estamos agora com essa luz maravilhosa, diga-se de passagem. E eu trouxe para eles algumas dúvidas que eu vi que vocês fizeram naquele vídeo sobre tour da Casa 21. Então eu queria bater um papo com eles, tirar algumas curiosidades aqui da Casa 21. Então vamos lá! Oi, meu nome é Alexandre, sou proprietário da Casa 21 e estamos contentes em poder responder aí as perguntas de vocês. Eu sou Cristina, nós moramos aqui em Brasília, um lugar muito especial, uma cidade maravilhosa, e estamos aqui para dividir com vocês as sensações que nós temos nessa casa aqui, que é a nossa casa. Ótimo! Eu vou começar direto com as perguntas então, estou aqui com a minha colinha. Primeira pergunta é relacionada ao projeto. A gente queria saber, assim, para vocês, como é que foi todo esse processo do projeto, o que vocês gostariam que tivesse na casa, isso foi atendido, não foi? Teve algum detalhe que vocês ficaram assim, eu queria muito que tivesse isso e acabou que não pôde ter? Ou assim, como que foi todo esse processo do projeto? Conta pra gente. O projeto teve vários ajustes, né? Eu me lembro que foi feita uma proposta inicial, né, mais no nível do térreo, aí evoluiu para outros espaços maiores, né, até a ocupação do piso superior, que no início não se estava imaginando aquela ocupação. Então eu acho que foi um amadurecimento, né, mesmo do nosso desejo, com os espaços que foram criados, né? E o espaço disponível também, né? Claro. Eu acho que foi uma negociação mesmo, né? Apresentar a primeira versão, a segunda, se os espaços estavam adequados. Eu imagino que esse debate, né? Muitas vezes você tem uma ideia e você não imagina o resultado disso, né? Só mesmo com a planta, né, para você ter essa percepção. E imagino que teve várias versões, né, do projeto. Aí interessante que a gente adotou alguns princípios, né, alguns princípios que os projetos tinham que atender. Eu acho que isso que vale mesmo a avaliação do projeto. Se esses princípios, mesmo alterando o projeto, se eles foram mantidos, né? Claro. Então, eu imagino que o projeto, ele nos atende, mas em cima de garantir esses princípios que foram pedidos, né, na concepção do projeto. E quais princípios foram? Vocês lembram? O princípio, né, de iluminação, ventilação, que a nossa casa é uma casa geminada, né? Então, e é comprido o terreno. Então a gente queria que tivesse uma iluminação natural, economia de energia e também para uma sensação de ambiente, um ambiente gostoso, né, iluminado. E também a questão da ventilação, né? Que a gente também não queria ficar sem janelas, né, sem aberturas, queria estar em comunhão com o ambiente externo, né? Então Com certeza. a gente queria mesmo isso. Mas eu lembro de uma coisa bem interessante, que você perguntou assim, qual é o estilo? Aí nós olhamos um para o outro, estilo? Nós nunca construímos nada, né? Não sabemos qual é o nosso estilo, né? Aí você falou assim, não se preocupa que a gente vai descobrir qual é o estilo, né? E a nossa filha gosta de uma coisa mais moderna, e eu gosto de coisas mais rústicas, e o Alexandre um pouco mais clássico. E eu acho que a casa ficou bem a nossa cara daí. Fomos descobrindo tudo isso ao longo do tempo, né? E ficou muito bacana mesmo. Conseguimos juntar os três e fazer isso, então. A parte de conforto térmico também, né? Que nós moramos em um outro imóvel também aqui no bairro, né? Que é Germinado.
e essa parte térmica, a gente tinha já percebido a necessidade de um projeto poder trabalhar nesse aspecto. Né? Então, o outro princípio era o conforto térmico, né? Porque Brasília tem épocas muito quentes, épocas com chuvas mais intensas, né? Período pequeno, mas período com uma madrugada que é mais frio. Então, o conforto térmico o projeto tinha que perceber essa necessidade. Né? Então, a gente esperava um projeto que pudesse garantir essa situação. Né? Entendi. E também a nossa casa tinha que ficar parecida com Brasília, né? Claro. Então a gente manteve a sala na posição original, que é voltada para o jardim, né? E a lavanderia e a cozinha fica para a posição da rua, né? Nós quisemos que fosse mantida essa ideia original, que é a ideia de Brasília, né? E também alguns elementos, que nem os cobogós, né? Que também são de Brasília. É um elemento assim, da década de 60, ali, que usam muito, né? Então, ao mesmo tempo, a casa tinha que ser moderna. Tudo ao mesmo tempo. Eu acho que a casa reuniu. Ela também é parecida com a gente. Isso é muito importante. A próxima pergunta é em relação à obra. Como foi o processo da obra? Porque, gente, eles moraram. Quem não acompanhou nada da Casa 21, tá uma playlist aqui do diário de obra dessa casa que nós construímos. E eles moravam dentro da obra. Então, assim, se você imagina que já é difícil fazer uma obra lá longe sua, agora você imagina morar dentro dessa obra por 1 ano e 3 ou 4 meses que durou. Como que foi isso? Desde o começo, esse era uma condição que a gente tinha combinado no projeto, né? Que era fazer o projeto e depois na execução da obra, já com essa condição de a gente poder tá morando no imóvel. Como aqui tem 2 pisos, né? O térreo e o superior, já no planejamento da obra, que foi muito importante, né? Para poder viabilizar você construir e morar, você separar os ambientes, né? E eu acho que isso foi conseguido, né? Teve um ambiente que foi somente o espaço da obra e na parte superior foi o ambiente onde nós morávamos. No caso, acho que não foi isso, a gente morou primeiro, né? Na parte de cima. Isso. E abriu a parte inferior onde foi o espaço da obra, né? Então, como tinham 2 ambientes com 2 acessos independentes, foi possível você separar os 2 ambientes, né? O espaço da obra e o espaço onde nós morávamos, né? Muitas coisas ficaram em caixas naturais, né? Claro. Durante a obra, né? Mas foi possível até acomodar os mesmos objetos em espaços, na garagem, por exemplo, ficou reservado alguns espaços, caixas, né, que não foram usados nesse período. Então teve a parte né, como se fosse um depósito, né, dos móveis, como se fosse o espaço da obra e o espaço onde nós moramos, né. E aí o que deu para notar também foi muito respeito, né, das equipes, né, tinha totalmente, são ambientes totalmente privativos, né, o pessoal conversava, precisava mexer alguma coisa na parte superior, tudo combinado antes, então não sentimos muita angústia assim, desse conflito, né, de interesse. A minha filha ficou mais durante o dia, né? Tinha a questão do barulho, a questão do pó, mas são questões já previstas, né? Durante a obra, né? Nada foram... Mas o foi pó... surpresa, né? Eu acho que a gente tem que... Se você está se propondo a isso, existe o pó. O pó existe, entendeu? E ele estará presente. O pó estará presente, então... É muito pó.
pó, areia, né? Por mais que se isolasse as áreas, tem o pó. Então, você tem que lavar as coisas e abstrair, né? Você limpa e abstrai. Limpa e abstrai, porque todos os dias tem pó. Claro. Né? Não é um ambiente assim, igual a sua casa normalmente, né? Claro. E o barulho também é uma coisa que tem também, né? Bastante barulho. Conforme a fase, tem mais barulho, tem menos barulho. E eu acho que nesse sentido os vizinhos também colaboraram bastante, porque eles também viveram pó e viveram barulho. Claro. Né? Então os vizinhos participaram da obra conosco, por mais que se faça, existe o pó e o barulho, não tem jeito. É uma coisa que você tem que aceitar nessa condição. Quer economizar aluguel, alguma coisa, você tem que aceitar essa condição, né? Não tem, por mais que se isole, não tem como. E a outra situação é que durante a obra manteve algumas estruturas do projeto original, né? A estrutura, né? Uma área. Então, esse espaço onde foi mantido foi onde nós ficamos, residimos nesse período, né? Então a gente aproveitou já os espaços disponíveis, né? Os acessos, e então eu acho que coincidiu mesmo, né? O que a gente procurava, né? A gente já imaginava essa situação mesmo de morar com o espaço da obra. Então, o imóvel já, né, que a gente comprou, tal, com os acessos, com as escadas que já existiam, com o espaço térreo liberado para a obra, acho que coincidiu mesmo, né? E foi possível, né? A gente sempre conversou, a gente imagina que, é evidente que sem a gente morando, a obra ia andar mais rápido, né? Vocês mesmo comentaram isso, né? A obra ia andar mais rápido, ia ganhar 4 meses, 5 meses, 6 meses, né? Mas a gente fez essa opção mesmo de estar acompanhando, de estar observando, de estar conversando, de estar conhecendo as equipes. Foi uma forma também indireta de conhecer, né, os funcionários, conhecer vocês. Então, tem seus ganhos também, né? Claro. A parte boa é que a gente fala, vamos visitar a obra. Abrir a volta, entrava a escada e vamos visitar a obra. Olha, hoje fizeram isso, fizeram aqui, fizeram aquela outra parte, né? Até o nosso cachorro Amel vinha. E circulava pela obra inteira, todo mundo já conhecia ela, né? Circulava e tal. Então, você vê a obra também acontecendo, é bem bacana, é muito bom. E a sua visão, né, que é um pouco diferente da visão do Alexandre e da filha deles, da Júlia, porque ela vem mais espaçado, né? Você trabalha em São Paulo, então ela vem a cada 15, às vezes 2 fins de semana seguidos, e ela via essa evolução da obra de uma forma diferente. Como que foi? Tinha 2 jeitos de acompanhar, né? Um é quando eu chegava. Então, depois de 1 semana ou 2 semanas, aí tinha muita novidade, né? Isso era muito bom. E a outra forma é que tinha umas câmeras também. E aí a Júlia falava assim, tá concretando a laje. Aí eu ligava nela, ver a câmera, como é que tá? Câmera online, então ela entrava no aplicativo e já estava lá vendo ao vivo. Vendo a obra, né? E também a TV3 que tem um vídeo, né? Que sai uma vez por mês. Eu falava assim para o Alexandre, precisa passar aquele selante, né? Embaixo, que eu sou meio observadora, né? Então, passaram aquele selante na fundação lá, senão vai ter umidade na parede, né? Aí o vídeo tava lá, passamos o selante, porque... Explicando os diários de obra, né? Então era bem bacana, porque aquilo que eu não conseguia acompanhar assim, tinha o vídeo ainda dizendo que tinha feito, né? Então algumas preocupações assim a gente ia tirando, né? Conversando e tirando, claro, né? Mas legal era chegar e ver. Quando eu vi aquela cozinha lá, que puseram a bancada, aquele desenho todo do... eu vi... Não, até chorei. Eu chorei junto, eu lembro. Tava tão bonita, a cozinha tão grande, a bancada. Maravilhoso. Nossa, foi uma realização.
Ai, dá vontade de tirar de novo. Né? Esse pedaço você corta. Não vai chorar. Uma pergunta agora que eu vou fazer para eles foi uma dúvida que muita gente teve e comentou nos vídeos ao longo tanto dos diários de obra, quanto o vídeo do tour e até o Respondendo Perguntas, que eu já respondi algumas perguntas de vocês em vídeo também. Como que é o clima dentro da casa? É muito frio? É muito quente? O vidro esquenta muito? Os cobogós ventilam demais? Como que é esse clima dentro da casa? Já que, como eles explicaram, foi uma das solicitações no projeto, né? Esse clima ser agradável. Então, a gente conseguiu, a gente não conseguiu? Quais os prós e os contras de tudo isso que a gente fez? Me conta. Eu acho que a questão aqui do domo, né, foi muito positivo, né? Até foi desde o projeto, né, foi dimensionado qual que vai ser o tamanho, como que é, né, se vai ser pequeno, se vai ser maior, né? Eu acho que o tamanho hoje, né, que é uma área aqui da sala, né, proporciona uma grande iluminação e ventilação e deixa um espaço bastante confortável, né? O único detalhe que a gente não pode é almoçar meio-dia. Isso eu não sabia, ó, uma coisa que eu não sabia, não pode. Já está quase no horário. Almoçar não dá para almoçar meio-dia. Por que não dá para almoçar meio-dia? Porque o sol meio-dia tá bem vertical. inclinado. E aí a mesa, a ideia nossa é a mesa ficar no espaço no aqui meio do novo. Então, o sol bate muito intenso, meio-dia. Então, eu teria que postergar o almoço assim para 1 hora, 1h30, né? Mas isso não é um impedimento, né? Até porque a gente tem outra mesa na sala, né? Ou na cozinha, né? Mas o grande benefício é a iluminação permanente e a ventilação praticamente das 6 da manhã às 18 horas. Isso você nem percebe que está numa casa geminada. É verdade. Você não percebe. Se você está num ambiente assim, na sala, conversando, batendo papo, você não imagina que é geminada, né? Então foi um ganho positivo mesmo, né? Porque só tinha 2 opções para a gente ter essa situação, ou o domo ou um corredor lateral, porque o corredor lateral não dava para ser feito, porque foi mantido as estruturas anteriores, né, na parte aqui da frente da rua. Então o domo era uma condição necessária, né? E a parte dos cobogós também, desde o início a gente imaginava, o cobogó está muito ligado também à escada, né? A estrutura da própria escada. Então, a escada ter uma iluminação natural e uma ventilação que possa ser circulante, né? Uhum. Né? Isso veio já da experiência do outro imóvel nosso, né? Que era muito quente. Você até entrava a ventilação, mas ele não circulava. Entendi. Então, o ar quente permanecia no espaço. Entendi. Então, aqui não, aqui há uma circulação. Principalmente aqui na sala, no térreo, e na parte superior também, né? Aí já pensando na circulação completa, né? do cobogó da rua com o cobogó aqui da área para o jardim, né? Uhum. Então nós entendemos que o resultado veio de uma maneira positiva, tanto na ventilação como na parte de iluminação, no conforto térmico. Para mim era exatamente o que eu queria. Que bom. Sol dentro de casa. Literalmente? Literalmente, né? Eu tinha pensado até num jardim interno, alguma coisa assim que nos relacionasse com a parte externa. Sim. Como a gente tem muito verde do lado de fora, e nós gostamos muito de estar na natureza, né? Gostamos de fazer trilha, caminhada, nós gostamos de estar sempre em ambiente externo.
essa parte do domo em que eu consigo ver o céu, as nuvens. Teve uma parte da obra que a gente teve, aqui virou o nosso quarto, né? Então a gente dormia aqui. E aí então eu consegui ver a lua, as Três Marias, o Cruzeiro do Sul. Você conseguia ver o ambiente externo, né? E o barulho que você ouve, como aqui não é um barulho assim muito de movimento de carros da cidade, a gente ouve os pássaros, né? Ouve todo o barulho das folhas do lado de fora. Agora as árvores estão balançando, né? Então você está ouvindo todo aquele movimento do vento do lado de fora, né? Você está ouvindo dentro de casa. Então é como se a gente tivesse integrado no ambiente externo. Então o domo, tanto esse como aquele menor que tem ali no corredor de cima, que ilumina os quadradinhos de vidro, né? São dois ambientes que parece que você está do lado de fora, né? E isso era exatamente o que a gente queria. E o domo superior, né? Ele é um espaço que a área fica até mais iluminada do que o térreo, em função do domo e da janela da cozinha que dá para a varanda, né? Então você acorda de manhã, você acha que já perdeu o horário, né? Porque já está bem claro mesmo, bem claro. E a outra situação interessante é no período noturno, né? Que é difícil, a gente nem imaginava também, né? Que principalmente da parte superior. Muitas vezes você não precisa nem acender a luz para você caminhar no corredor. Noite de lua, né? Porque a lua ilumina a parte superior. Então a própria luminosidade da lua você consegue caminhar no corredor e chegar no quarto. Então, e muitas vezes você observa até o movimento da lua mesmo, né? O movimento de rotação da lua iluminando todo aquele espaço. Então você sabe, a lua tá bonita, não, de dentro de casa. Aí você sai e vai trabalhando, né? Aí vai na corretora, né? Vê as estrelas, então, perfeito, né? É um ganho bem gostoso mesmo. Muito bom. E a questão como a Cristina comentou, né, aqui dos tijolinhos de vidro, né, a própria luz, né, do corredor inferior, ele ilumina a parte de cima. Quando a gente acende a lâmpada, o chão fica iluminado, parece que a gente está passando numa passarela. Ou no corredor de avião, né? Então você acende a luz aqui de baixo do térreo. Já ilumina a parte de cima. Já está iluminada a parte de cima. Aí você pega a lua e pega a iluminação de baixo. Tá bom. Já está feito o seu caminho. Você não precisa acender mais nada. Muito bom. A não ser que ficasse naquele ambiente, né? Mas só de passagem já é o suficiente. A gente realmente não tinha pensado nessa iluminação de baixo para cima, né? Que ela ia ter esse efeito tão legal como tem agora. A gente só tinha pensado na de cima para baixo. Então você tem as duas situações, a própria, né, a iluminação da própria lua e a iluminação da luz de baixo para cima. Então, atendeu, né? Assim, sempre a preocupação do domo era a chuva, né? Então, e foi um aspecto positivo que essa fase da obra foi no período da chuva, né? Então houve um teste real do domo na estação chuvosa. Então isso foi positivo no sentido de você viu algumas necessidades de melhoria, né? Com certeza. Então, eu vejo a chuva também. Deve ser muito legal ficar o barulho e a água. Muito legal. Impressiona, né? Você acha que está chovendo, vai chover dentro, né? A percepção assim que vai chover dentro. Mas depois de todos esses ajustes que foram feitos, né? Não chove mais. Não chove mais, né? Não chove dentro de casa. Mas foi um trabalho também que a gente percebeu, né? Que a casa tem muitos materiais, né? Tem vidro, tem concreto, tem estrutura metálica. Então, todos esses materiais conjugados, né? É um trabalho para você equilibrar isso para a água não
não penetrar, né? Com certeza. Cada um tem uma dilatação diferente. Né? Exatamente. Então essa situação foi trabalhada no momento oportuno, porque imagine se trabalhasse isso na estação seca e depois começava a chover, aí que o problema ia acontecer. Então acho que foi bom essa situação, essa fase da obra acontecendo no período nesse chuvoso. Período. E a chuva também impressiona, como o sol e a lua impressionam nesses momentos, né? No momento da chuva também impressiona, né? Assim, essa sensação, né? Raio, você consegue ver raio. Isso não é muito bom. Não é bom, mas você consegue ver, né? Não é trovão. Né? Se ouve, né? É impressionante, não deixa de ser. Com certeza. Então, atendeu sim, né? A gente tá, né? Essa parte atendeu sim. A sensação. Então, vocês consideram a casa realmente muito confortável, não é fria nem quente demais, é confortável, vocês se sentem bem no clima interno da casa. Tem hora que passa bastante ventilação, né? Mas os quartos, por exemplo, estão mais preservados, né? Você tem ventilação se você abrir a janela, a porta, né? E no ambiente de sala, cozinha e tal, tem uma ventilação bem maior, né? Então, para dormir, por exemplo, você não fica com aquela sensação, tá frio do lado de fora, tá frio do lado de dentro, tá quente do lado de fora, não tem essa sensação, é mais um conforto mais térmico, né? Mais adequado. E aqui é mais ventilação mesmo, que é bom, muito bom. E assim, sempre respeitando a geografia do local, né? Porque Brasília é quente. Brasília mais quente que tem São mais Paulo. períodos, né, de temperatura média alta, né? Durante o ano, né? Vamos dizer assim, 8, 9 meses. Até mais. Né? Esse ano tá atípico, né? Inclusive eu tô de casaco, assim, por um milagre. Esse ano esfriou em todo lugar. Esse ano tá atípico, mas na verdade Brasília é uma cidade que frio é lá em julho e olhe lá, assim. E à noite, assim. E à noite, porque meio-dia já tá quente, Durante a amplitude térmica é grande, então... É mais quente que frio. Então, a ideia era justamente isso, a casa está atendendo a esse maior tempo possível com essas condições climáticas, né? E num caso assim mais frio, aí você põe uma blusa na sala, onde a ventilação possa ser maior. E isso nunca incomodou vocês de talvez em algum momento na sala ter que botar uma blusa? Não. Porque o intervalo de tempo é muito pouco. É como se você tivesse, por exemplo, numa casa que não seja terminada, por exemplo, você vai fechar as janelas. Né? Mas tem toda essa situação também de você fazer circular o ar, que é importante para a saúde, né? Com certeza. Não ter aquele ar viciado, aquele hotel, assim, fica muito fechado e tal. Então isso você não tem esse risco, né? Sempre vai estar circulando o ar. Exatamente. Né? E aí, assim, o que a gente tem, quando circula o ar, assim, Brasília também tem a sua época seca, né? Então tem pó, né? Claro. Na época seca. Então, isso é uma percepção mesmo do ambiente, né? Quando circula o ar, numa época mais seca, a poeira também vem. Tá? Mas isso... Ventila um pouco mais. Mas isso com a janela aberta aconteceria também. Também. Né? Aconteceria também. E outra questão que levantaram nos comentários é relacionada à entrada de bichos, pernilongos e tudo mais. Numa casa convencional, se está entrando muito bicho, muito pernilongo, você vai e fecha a janela, põe uma tela e resolve. Aqui vocês não tem como fazer isso, afinal os cobogós são abertos, o domo tem as aberturas laterais. Entra muito bicho, não entra? Como vocês estão percebendo essa questão específica aqui na casa? Não entrou nem o bicho. A gente até pensou que talvez entrasse algum pernilongo, alguma coisa, né? Mas não entrou. Por isso que a gente até não fez a opção de não colocar a telinha, né? A tela. Porque a ventilação é muito boa. E aí, então, não entrou pernilongo. Não entrou aranha, não entrou. Não tem. A gente não viu circulação de nada. Até agora não. Uma coisa que, assim, até o momento a gente não percebe necessidade, né? A gente estava se pensando em colocar alguma telinha, pelo menos,
aqui perto, No no domo. domo. No projeto a gente chegou a Tá, considerar, né, de tinha colocar uma uma tela mosquiteiro nessa abertura que fica aqui em cima do domo. Para esses casos, que é uma abertura um pouco maior que a dos cobogós, mas até hoje... Até hoje não foi necessário. Né? Não entrou, não sei Não por entrou. que não entra, mas não entra. Já caiu até folha aqui dentro. É uma folhinha quando tem muito vento, né? Folhinha pequena. Mas bicho não entrou. Nunca entrou. Passarinho, não. Passarinho, Legal. né? Nem gato, nem Até porque, pernilongo. né, no projeto a banda do domo é bem avançada, né? Bem avançada. Acho que tem uns 50 centímetros, não? Tem até mais, eu acho. Acho que Depois, mais de quando a 50, gente foi né? fazer, fez com mais. 60, 70. Isso Acho que tá pode protegendo dar o bastante resultado também. né? E eu acho que até vamos pensar assim, no inseto eu acho que nem no cobogó. Nem no cobogó. O cobogó não, coelho Também sim, não mas não exagerado, mas inseto nem no tobogó. Nem no cobogó. Nem no cobogó. Muito bom. Era uma dúvida que as pessoas realmente Não. tinham. Elas imaginavam por exemplo, que ia ficar uma casa de mosquito aqui de tanta Mosquito, abertura. passarinho, morcego, nada, não entrou nenhum. E tem pernilongo, né? Mas não entrou ainda. Com certeza. Brasília tem pernilongo, a gente tem um jardim Nem aqui. precisa deixar a janela muito aberta, porque a ventilação é tão boa que a janela fica fechada. Na parte superior, eu acho que é pela corrente contínua, é mais ventilada do que no térreo, pelo momento contínuo. É que a gente precisa abrir as janelas, né? Da cozinha, pelo menos. Para ter uma corrente de ar. Circular, até porque a gente optou, né, na garagem por grade, né, para facilitar a circulação de ar e secar as roupas, como se estivesse no quintal, né? Com certeza. Como se estivesse no quintal, né? Isso atende também, né? A iluminação, a ventilação até pela própria garagem. Então, não há um problema com relação a inseto. A gente não percebeu ainda não. Muito bom. A próxima pergunta é a seguinte: vocês ficaram satisfeitos com o resultado final? Porque apesar de ter o projeto, de saber como ia ficar, no meio da obra a gente tem que fazer uma ou outra modificação. E se teve algum elemento, alguma coisa que vocês sentiram falta, que poxa, poderia ter e não tem, algo assim? Eu acho que, na outra vez eu até lembrei, né, da janela do banheiro da Júlia. O banheiro da Júlia fez sim a opção de não ter a janela porque no espaço que ele ficou estava difícil, né? Ter janela, então foi colocada a ventilação forçada, né? Que resolveu, mesmo porque também o quarto ela praticamente que usa, né? E o nosso limitador foi era uma casa existente, né? Que a gente aproveitou já os espaços, então teve algumas limitações e isso não foi possível, né, colocar a janela. Mas isso a gente sabia desde o começo, não foi uma novidade durante o processo, né, de construção. E foi novidade mesmo, foi quando a gente descobriu que não tinha a estrutura necessária para fazer a casa. Primeiro mês da obra, tá lá no diário de obra, nossa grande surpresa. Não tinha os pilares, tinha a fundação necessária para o projeto que a gente tinha pensado. Por outro lado, foi bom, porque inicialmente não ia ter essa laje aqui em cima, né? Ia ser usar a estrutura existente e ela não ia ficar tão bom como ficou, né? A gente tinha pensado o que poderia ser colocado aqui em cima, porque não se tinha uma ideia clara do que era a estrutura, né? Então foi até uma oportunidade no fim que a gente teve de poder redimensionar a estrutura e até ampliar a casa um dia, se a gente quiser, na parte aqui de cima, ainda mais fazer mais uma sala ou uma varanda, né? Mais requintada, assim, com coisas mais pesadas, né? Então é uma estrutura agora que pode ser ampliada a casa, né? Então, por um lado foi uma surpresa, por outro lado foi bom. No fim, a gente gastou um pouco a mais. Nós tínhamos
pensado em deixar uma reserva, né, para uma emergência, e essa, logo no primeiro mês já foi a reserva embora. Primeiro mês já foi tudo, aí já não podia ter mais surpresas, né? Mas acho que foi... Acho que é importante também comentar, teve essa da fundação, né, que teve que repor, e o sistema de reuso, né, que a gente estava pensando se ia instalar, se não instalar, aí conversando, né, com vocês, né, já aproveitando o próprio momento de construção, né, aí foi optado de deixar preparado, né, e funcionando o sistema de reuso. Eu acho que já durante a obra, né, então foi uma decisão também, foi durante a obra que viu essa possibilidade, né, eu acho que também foi um ganho, né, colocar também que toda a parte de ar-condicionado foi preparado para isso também, já no projeto, né, nos quartos, né, já pensando no sistema, né, dos dutos, né, já preparado. E a parte de instalação elétrica já preparada para receber a energia fotovoltaica. Então tudo isso, mesmo que você não tivesse no momento, mas a obra civil já prepara a infraestrutura, então isso, com certeza. Isso foi positivo, né? E é interessante comentar também, voltando, né, no domo, né, que o domo, eu acho que teve umas três momentos que teve mexer no domo, né, na própria inclinação do domo, na própria fixação do domo, né, aqui na parede lateral que a gente aumentou um pouco para chegar no mesmo nível do domo. Então foram ajustes que a gente foi observando durante a obra, né, necessários em cima da utilização do espaço. E isso é uma coisa bem, eu acho que é legal ressaltar, porque como o projeto e a obra foi de vocês, esse casamento de projeto com obra permitiu que tivesse uma flexibilidade muito grande de ajustar as coisas. Eu acho que isso foi um ganho dentro do processo de construção. Então, você já vinha na obra, a arquiteta vinha na obra, já ajustava, já falava também a posição dos mosaicos, os azulejos, né? Então, isso tudo, apesar de estar especificado no projeto, é essa flexibilidade de você poder acompanhar, né? O arquiteto está acompanhando, foi muito bom. Foi um ganho para nós. Eu achei que isso foi muito bom mesmo. Isso é muito importante, do arquiteto acompanhar a obra. Nesse caso, o projeto e a obra eram nossos. Mas há casos que a gente não faz a obra ou pega o projeto de outro arquiteto. E ainda assim é importante esse acompanhamento. Isso é bom, assim, igual você falou, deixar ressaltado. Não é só porque a gente consegue fazer os dois, mas quando outras pessoas executam obras dos meus projetos, eu preciso ir lá acompanhar, ver, para criar as possibilidades de flexibilidade. Porque a coisa mais normal do mundo é você chegar na obra e ter um ajuste ou outro relacionado ao projeto. É muito difícil um projeto, principalmente desse tamanho, conseguir ser executado 100% fiel ao que está no papel, né? A gente sempre brinca, inclusive no mundo da arquitetura, o papel aceita tudo. Sim. Então a gente chega lá no mundo real, na obra real, e vê que talvez aquele ou um detalhe ou outro não pode ser feito por conta de um pilar. A gente teve que mudar a porta do banheiro que hoje fica para o escritório, sim, que acabou virando uma suíte, mas era um banheiro social, era virado para o corredor. E ele tinha um pilar que não nos permitiu botar a porta lá. Então a gente teve que ajustar, ver a melhor posição da abertura das duas portas. O domo de cima, né, foi uma coisa que a gente observou durante a obra e mudou. Ele ia ser só uma laje, a gente acabou deixando o pé direito alto, aproveitando até umas paredes existentes da casa. Então essas flexibilidades, isso acontece devido à presença do arquiteto projetista dentro da obra, né? De você ter essa possibilidade realmente de mudar. Achei que já dentro da casa aquela parede ficou pequena, ficou grande. A gente vai modificando isso, apesar de ter projeto. Outra situação interessante que foi comentado, né?
que durante a obra vocês foram até numa feira de construção. Sim. E hoje os materiais, eles são muito renovados, tem muito lançamento, né? E me lembro que vocês falaram, não, a gente foi numa feira e viu um novo produto de impermeabilização que a gente tá colocando aqui no domo. Isso também é uma flexibilização, né? Tanto do projetista como na execução, como nos materiais disponíveis no mercado. Porque tem muito, né? Às vezes o material ele se adequa mais a essa situação, quando você tem muitos materiais compostos, né? na própria construção. Com certeza. Então, essa parte da impermeabilização aqui do domo... Foi dos cobogós. Foi tudo, né? Dos cobogós. É um outro produto que muitas vezes a gente não conhecia até então. O Fernando e o Jefferson foram nessa feira da Feicom, que tem vídeo aqui no canal para vocês, e eles até mostraram esse produto específico lá na feira. A gente trouxe isso para cá e aplicou em todos os cobogós. É um produto, só dando uma explicação rápida, é um produto que você borrifa no cobogó e ele literalmente repele a água. Fica tipo aqueles sofás impermeabilizados que você joga água, a água não penetra de jeito nenhum. Então a gente aplicou aqui, que como eles são no concreto cru, né, aparente, a gente estava com medo de, com muita umidade, talvez criar um lodo, alguma coisa do tipo. Então a gente aplicou esse produto e foi excelente. Então, é muito bom mesmo. Essa flexibilidade Vocês também... aplicaram também no banco, né? De no concreto, banco. Porque eu fui dar uma lavada lá e bati água assim e a poeira já ia tudo embora. Foi muito bom. Usamos tudo que é de concreto que está na área externa, a gente passou justamente para não ter essa possibilidade de criar um tipo de lodo, umidade acumulada e tudo mais. Mas nem na sujeira, nem a poeira tá grudando. Não gruda. Isso foi bom. Ou seja, é mais um lembrete de estar acompanhando essa evolução do material, né? Tem muito lançamento, né? Isso, muitas vezes, quem não trabalha no ramo pode ser aplicado em determinado produto que vai ser benéfico para o usuário, né? Com certeza. Aí é bom ter um engenheiro arquiteto. E pegando esse gancho que você acabou de falar do nosso trabalho em si, trabalho da Boss Bento, eu queria repetir, na verdade, uma pergunta que o meu pai fez para vocês aquele dia. E eu quero repetir até como forma de depoimento em relação ao nosso trabalho, assim. Mas a pergunta foi muito interessante, foi muito ao ponto, assim. Por que vocês escolheram trabalhar conosco, com o Fernando, com a Calícia, com o Jefferson da Boss Bento? A gente está trabalhando junto há 2 anos e meio, né, já. E assim, são um dos nossos primeiros clientes, querendo ou não. E nós, esses 3 meninos, com essas caras de menino, meu pai ficou muito curioso. Ele trabalhou muito aqui na obra com a gente, vocês acompanharam nos vídeos. Ele ficou muito curioso para saber o motivo pelo qual eles optaram pela nossa empresa. Porque eles fizeram pesquisas, né, de outras, enfim. E acabaram optando pela gente. Qual foi o motivo? O que levou emocionalmente, racionalmente vocês a escolher a Boss Bento para realizar esse sonho junto com vocês? É interessante que o Alexandre tem uma visão racional. E eu tenho uma outra visão. Primeiro você conta a sua. Não, assim, o que me chamou muita atenção foi justamente você fazer um contrato só. Qual que era uma das condições que a gente sempre... Não dá para você fazer só vários contratos, né, com vários fornecedores. Como que vai controlar isso, né? Cada um tem uma dinâmica na rotina, né, de trabalho e tal, né? A gente acha melhor fazer um contrato onde já está envolvendo toda a parte de projeto, obra, material. Então, até que vocês deram as opções para nós, né? Pode ser dessa forma, né? Só projeto e obra, projeto sem material. Então, uma das vantagens que a gente pensou, que eu pensei foi, não, é possível a gente fazer um contrato só, tanto projeto, obra e material. Outra situação é que você fechando um orçamento só, a nossa grande preocupação é poder ter o capital para poder bancar a obra, né? Para não ter esse risco de, no meio da obra, falar, né, o capital, não tenho capital para estar concluindo a obra. Então, um dos
grandes aspectos positivos é você ter um orçamento, né, em cima até da reserva que a família tinha, falar, não, e isso foi muito transparente também, ó, eu tenho X de capital, então vamos fazer um projeto para essas condições, né? Isso é importante. Então, isso para nós foi muito importante, então você sabia realmente o que tinha à disposição para poder cumprir os compromissos, né? E isso também foi interessante porque fechou o orçamento já com essas condições e a gente, no nosso planejamento financeiro, já tinha um horizonte de poder, não, a gente vai conseguir até aqui, né, fechar o compromisso e fazer toda a obra. Ainda a gente fez alguns aditamentos, já programados já com o capital que tinha, com algumas reservas, como a Cristina comentou, teve alguns aumentos de escopos, né? Então, mas eu acho que a grande vantagem de ter escolhido é essa integração, né? De ter um orçamento só, um contrato só e um planejamento financeiro que a gente conseguisse pagar. E a outra situação também são as referências, né? A gente teve boas referências, né? Da nossa vizinha aqui, né? Que a gente foi ver, né? A reforma que ela fez, a gente gostou, né? Então coincidiu, né? Assim, o cuidado que vocês têm, né? Essa integração das equipes e um orçamento integrado. Esse orçamento integrado para a gente foi muito importante, porque a gente sabia que ia poder arcar com os compromissos. E é independente, né? Eu me lembro que eu indiquei vocês para um outro colega que também mexe com construção, né? Aí ele me falou, não, mas eles são recém-formados e tal. E você sabe que isso nem me veio, nem foi uma condição disso na minha lista de prioridades, não foi nem a condição assim. Por quê? Porque vocês já fizeram outras obras, pequena ou grande, e nas nossas conversas vocês tinham uma equipe que vocês tinham mão de obra, né? Então, isso é engenheiro e arquiteto. Eram formados, né? Então não teve, isso não era pra gente uma preocupação. Uhum. Não era pra gente preocupação. A preocupação era você realmente ter um contrato único, ter um planejamento orçamentário que factível, né? Executar com aquele compromisso que a gente já seguiu o orçamento. A gente sabe que teve riscos, né? Eu lembro muito bem, né? Por exemplo, fechamos o contrato e tal, daí teve a lei da caçamba. A lei da caçamba aumentou o custo. Aumentou o custo de 3 vezes mais, eu acho. Vou só até explicar o que aconteceu. Na época que a gente começou a obra, a caçamba em Brasília custava em torno de R$120, né? A caçamba para ficar 7 dias. E aí mudaram o sistema de lixo para onde que essas caçambas tinham que ir de uma hora para outra e ficou um lugar mais longe e a caçamba passou de 120 para R$300. Né? Foi uma coisa que um risco. E bem na época que estava demolindo, né? Tirava onde a gente muito material. Demais. Acontece essas coisas. É uma coisa que não teve como se prever, nem nada do tipo. Então, ou seja, a gente sabia que no orçamento fechado, isso já estava embutido isso, né? Então, a gente não tinha, por exemplo, no nosso planejamento financeiro, não tinha espaço para aumentar mais. Por isso que você fechando o contrato, eu acho que por isso a gente prefere essa opção, né? Do que você fazer um único contrato e depois fazer pesquisas de materiais, né? A gente também não optou por isso, né? Justamente, né? Até porque a gente já tem contado, vocês têm escala de compra, né? Então muitas vezes vocês conseguem um desconto maior do que uma escala individual minha. Então, uma das vantagens que eu vi é esse contrato único e o orçamento que a gente conseguisse pagar. Uhum. Na minha visão, a visão dele é bem masculina, né? Na minha visão é que
quando a gente ligou, né, com a referência, ligou para vocês e vocês falaram, não, vamos marcar uma reunião para conversar, eu acho que a presença de vocês ouvindo qual eram as nossas ideias, é como se um sonho começasse a se concretizar, né? Ali naquele momento. Então, mas vocês pensaram qual a dimensão? Porque a gente queria um pré-orçamento. Quanto é que custa mais ou menos para construir uma casa, né? É o que todos querem. Quanto é que custa mais ou menos? Porque vocês falam assim, é uma empreitada que você não quer ficar na metade do caminho, né? Com certeza. Então, quando se começa a colocar na mesa, a gente pensou em ter 3 quartos, a gente pensa em ter ventilação, a gente pensa em ter luz, a gente... uma cozinha grande, né? Uma lavanderia não sei o que e tal. Quando você começa a sonhar e esse sonho começa a se realizar, mesmo que ainda no projeto, né? Na ideia inicial, você começa a ver que é possível, né? Eu acho que vocês, na verdade, levaram a gente também a ver que havia uma possibilidade de realizar esse sonho, né? Era uma coisa que a gente precisava, ter uma casa, mas também é um sonho, porque, né, quando você falava assim, não, o vidro do domo vai ter 8 milímetros, 12 milímetros, e eu pensava, não, vai dar para pagar esse vidro aí. Vidro na escada? Não, mas esse negócio deve custar caro. Não vai dar. Né? Mas depois quando você, como o Alexandre disse, né, fecha o pacote, você fala assim, não, olha, vai pôr vidro mesmo na escada. Nossa, será que a gente paga tudo isso? Então, é assim, a realização de um sonho que você começa desde a primeira reunião. Que essa reunião era até sem compromisso, né? Não sem fazia compromisso, nada, ainda não sabia, né? ainda. Eu tô já juntando a época do projeto, mas essa primeira reunião eu gostei muito, né? A sinceridade de vocês, dá para fazer isso ou não dá? A gente vai falar o que dá e o que não dá para fazer. Vamos ver a realidade depois da casa e tal, mas então essa sinceridade aliada a realmente uma possível realização do sonho, ser factível você construir, porque inicialmente a gente acha não vai dar, a gente não vai conseguir construir uma casa desse tamanho, porque a gente trabalha, né? E tem um orçamento limitado. Como é que você faz para construir uma casa assim? Uma casa que você gosta? Uma casa que você pensou, que você sonhou? É difícil, não é fácil. E ver essa possibilidade de realizar esse sonho, e eu acho que a gente encontrou isso com vocês, né? Isso foi bem, na minha visão, sim, a minha sensação, né? Foi bem isso. Ai, que louco. Dá vontade de chorar de novo. Eram jovens, mas jovens realizadores, jovens com vontade. Porque no final das contas, é isso que a gente procura fazer, realizar o sonho. Eu até costumo falar, nunca falei isso nem na frente da câmera, assim, eu não gosto muito de fazer comércio. Porque comércio é uma coisa muito business, negócio, menor preço, não é um sonho da pessoa. Quando você vê esse brilho no olho de uma pessoa que está morando na casa que ela sempre sonhou e que nós podemos fazer isso realidade, é o que eu gosto de fazer. É o meu propósito de vida, é vir aqui e conversar com eles sobre isso, entender onde a gente errou, onde a gente acertou, o que a gente pode melhorar e ver que no final das contas a gente realizou o sonho de uma família, né? Foi mesmo. É isso. Isso é o meu propósito de vida, eu acho que dos meninos e da Boss e Bento, enfim, é isso que a gente, por isso que a gente está no YouTube, para ajudar mais pessoas que talvez não tenham essa possibilidade de chegar até um arquiteto, de construir a casa, mas com as minhas dicas ali, um pouquinho, né, aqui e dali, que ajuda de certa forma as pessoas. Então é isso que a gente procura fazer, realmente. E eu só tenho a agradecer vocês, não só, já falei isso várias vezes para eles, a gente já se encontrou depois da obra algumas vezes, mas eu não me canso de falar, assim, de agradecer a confiança desde a época do projeto, da obra, tudo, enfim, assim, a gente só tem a agradecer que não só realizamos o sonho de vocês, mas a gente também cresceu muito como empresa, como arquiteta, como engenheiro, como pessoas, e a gente acabou criando uma amizade. Eu acho, pelo menos, que pra mim, eu quero voltar aqui várias vezes. E nós agradecemos o respeito, principalmente o respeito foi espetacular, né?
a palavra, sabe? Vai custar tanto e manter esse teu fim, né? Às vezes você fala assim, será que vai dar mesmo para você terminar essa obra, né? Então foi desembolsando aos pouquinhos, né? Isso, então respeito a palavra. Eu acho que uma das coisas sempre você ouviu. Não fala assim, não, o domo pus vidro para as laterais. Não vamos fazer agora que a minha ideia é, vamos fechar esse lado aqui, né? Para não entrar água, etc. Não, vamos fechar. Né? Então, assim, foi um respeito, não só respeito, como pessoa não vou chorar de fazer corte. Choro muito. Mas foi mesmo. Mas funcionou. Porque eu sou bem exigente. Sou bem exigente, detalhista. A solução que foi dada, assim, todo o trabalho, desde o projeto, da execução, das equipes, a gente gostou muito das equipes, né? As equipes são a Júlia conviveu aqui com todas as equipes e percebia, né, o cuidado, o respeito, verdade. Né, ninguém invadia os espaços, então, e quando você, né, quando você mora, trabalha, você tem um contato humano com as pessoas, né? Eu acho que a Voz também tem essa importância porque foram muitas equipes, né? Fundação, estrutura. Era né? o cara do ferro, o cara da forma, a pessoa do concreto, a pessoa... Acabamento das portas, né? Você lembra quantas vezes a porta, imagine quantas vezes a gente fez a regulagem da porta aqui da sala, né? E isso que eu acho que é uma vantagem, a gente não queria ter esse desgaste, porque teve um amigo que contratou por partes. Ele ficou um ano, ele pagou toda a parte de vidro da casa, toda a parte. Um ano depois o vidro não chegou. Nossa Senhora. Então a gente sabia que quando você trabalha com muitos fornecedores, tem riscos, né? Então, e isso que a gente gostou muito da proposta da Voz, não, como eu falei, é um contrato só. Então, vocês contrataram, né, o fornecedor da fechadura, da porta, equipe própria ou subcontratou e tal, mas se teve algum, né, todo relacionamento foi feito por parte de vocês. Então, sempre eu divulgo isso e falo que isso é um conforto e um benefício, né? Porque você não... É diferente de Não tem preocupação. Não, assim, você tem um contato. Eu acho que vai mais rápido e é mais barato. E menos dor de cabeça. Dor de cabeça é o Você já principal. imagina nós dois aqui arrumando alguém para cortar o ferro? Alguém para fazer... Não, vou contratar primeiro a fundação. Depois contrata não sei o quê. Depois contrata... Já pensou em inúmeros contratos? Não ia dar. Então essa ideia de e eu longe, Alexandre aqui. Ia ser bem complicado. Até deixar maluco então, ele. as equipes Maluco, não sei quem falou. As equipes foram muito né, Muito boas. técnicas, Foi né? muito boas. Sempre. E que não deu certo, veio vocês, outro. Né? Estou supervisionando vocês. Então, né, eu acho que. E quando vocês falam, não, a gente tem mão de obra para todos os serviços, né? A gente faz todos os serviços, desde o projeto, né, e a obra completa. Então, se entrega a obra completa, né? Então, a gente entendeu isso sem realmente a gente não ficou, eu não fico, diferente da Cristina, eu não fico muito pensando, né? Você assumiu esse compromisso? Então vamos juntos, né? Então vamos juntos, né? Então a gente entendeu que ele ia cumprir, né? O que foi acordado, tudo com contrato, aí mostrar o contrato, tinha compromisso dos dois lados, né? De você pagar, de você receber, né? O produto, né? Então eu vejo que foi, né, uma responsabilidade dos dois lados. Mesmo começando, a empresa, né, vai crescer ainda muito mais, né? E eu acho que o resultado é isso, né? Ter uma casa confortável, né? Que a gente possa usar, possa receber os amigos. Tanto é que a gente fez uma reunião da catequese, né? Foi. Da catequese, pessoas aqui no bairro, né? Aqui da paróquia, né? Santo Antônio, né? E são pessoas antigas aqui no bairro, tem mais de 40 anos aqui no bairro, né? Conheci várias casas. Várias casas, né? Aí o que ela falou, né? Eu já conheço várias casas aqui na W3.
aqui no 700, né? E essa é a casa mais bonita que eu fui. Então, eu também. Não por causa da casa dos outros, mas por causa da nossa casa. Né? Então é um resultado mesmo, né, do projeto. Ó que essa reunião foi feita à noite. Eles não viram. Estava meio frio. Eles não viram essa iluminação maravilhosa. Então é outra percepção até. Com certeza. É outra percepção. Então é diferente, porque, né, é difícil você fazer um projeto em casa geminada. Não é simples, não. Você tem limites físicos dos espaços, né? Você tem que ter mesmo criatividade, tem que conjugar material, né? Você tem que... né, o uso também não pode ser muito tradicional, né? Senão você vai ficar com aqueles espaços menores, né? E nessa amiga comentou justamente desses espaços menores, né? Aqui não, aqui é uma opção que a Cristina sempre pediu, são espaços de circulação, né? Corredores. A casa acessível. Isso, a gente não comentou muito, mas a casa é toda acessível. Está acessível. Para cadeirante. Sim. Isso também foi um princípio do próprio projeto. Que foi respeitado. Né? Acesso aos banheiros, acesso banheiros aos grandes para essa situação. Então já para ser uma muito casa confortável para qualquer usuário, né? Para qualquer idade, com qualquer problema físico, a casa está respeitando isso, né? E teve a gente não comentou, mas uma preocupação que vocês atenderam também e que deu para perceber isso na época de chuva, era um problema de drenagem, né? O problema, a gente comentou isso desde o projeto, desde a construção, porque na outra, a gente sabe que essas chuvas intensas, muitas vezes a drenagem urbana não absorve todo esse volume de água. E teve outra residência uma solução aqui, que a água entrou na área interna da casa. Então, uma solução do projeto, da obra, teria que atender essa situação crítica de chuva intensa. De drenagem. Então, a solução que foi dada, né, na jardim externo, com a drenagem direto para a rua, né? Pelo menos na chuva que houve, não teve problema dessa situação. Então, ou seja, por isso que é importante também você conhecer a dinâmica do bairro, né? Como o bairro se comporta na parte externa, se isso influencia o projeto da casa, né? Com certeza. Então também atendeu nessa parte de drenagem externa das chuvas intensas, não houve problema nem mínimo de água. Excelente. Foi positivo. Né? Por isso que uma boa conversa lá no começo, durante a execução, você já vai atendendo o resultado. Exatamente. Se a gente vê que faltou algum detalhe a ser ajustado, a gente ajusta no meio da obra, não tem problema. Até depois da obra, né? Até depois da obra. Tem um negocinho aqui. Vem cá. Pronto. Isso foi muito bom também. Porque a casa depois ela vai acomodando, né? E às vezes aparece uma pequena trinca, alguma coisa por conta da acomodação do terreno, né? Então, Fernando! Agora tá com um negocinho aqui. Aí, Fernando, vou levar o pintor aí na sexta-feira. É desse jeito. Né? Então, assim, o hotel também é bom por conta disso, né? Por um certo período, ainda você tem, né, aquela questão que a gente deixou lá, as cláusulas, né? Para que fizesse a garantia. Ajusta aqui, ajusta ali, né? Olha, precisa tal. É o pós-obra. Então a casa está em ordem, né? Preço bom. E acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Queria acrescentar uma coisa. Por favor. Que é a questão assim, às vezes a gente pensa que não dá para construir, né? Mas dá para construir. Né? Tem que ver sempre o limitador do seu orçamento. E agora vocês devem ter visto a casa assim, ainda está com os móveis antigos, sem armários, e tem muita coisa ainda para fazer. E é bom a gente ter objetivos, né? Claro. Então nós estamos pegando fôlego
né, de novo, armazenando. Agora vamos pôr os armários, arrumar a lavanderia, né? Quero gosto de revista. Agora já sei que os sonhos são possíveis. São, com certeza. Quero decorar a sala, né? Fazer ali fora já um outro espaço, um paisagismo, né? Minhas plantas lá em cima é para ter um deck, é para ter um outro formato, né? Então é bom a gente ter sonhos, é bom a gente ter sempre alguma coisa para mudar, é bom a gente ter alguma coisa para fazer. E também é bom a gente parar um pouco, pensa, faz reservas financeiras e depois avança mais um pouco, né? Não dá para fazer tudo de uma vez. Tem que fazer em etapas. É muito difícil fazer tudo de uma vez. Tem que fazer em etapas, né? Com A certeza. gente fez muita economia para fazer isso daqui, mas valeu muito a pena. Que bom, muito bom saber que valeu a pena. Isso é o que a gente espera no final das contas. Vou até te corrigir, o resultado final que vocês recebem não é a casa, não é o domo, é a alegria de vocês estarem no lugar de vocês e sentir que é bom, sentir, que é a nossa casa, exatamente, né? É a nossa sentir casa. que é a casa de vocês, não é o espaço físico, os tijolos, nada disso, é o bem-estar, a qualidade de vida. Eu acho que é isso, na minha visão. É isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada a vocês dois. Faltou a Júlia no vídeo de hoje, né? Mas ela estava em atividade, não conseguiu participar. Mas muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade de vocês de estarem aqui, conversando com a gente. Eu sei que é difícil, não estão acostumados com esse negócio de câmera, gravar, microfone, mas obrigada de verdade pela disponibilidade. Obrigada a vocês aí pela paciência. E é isso, gente. Se vocês gostaram, então, deixa o seu like aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação. E nos sigam nas redes sociais. A gente está no Face e no Instagram. E eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até mais!